Olá, pessoal, estamos de volta com a segunda parte sobre relacionamento com a psicóloga Patrícia Gariba. Esse assunto tem muita coisa, né, pra gente falar. Vamos dar continuidade aqui. Oi, Vini. Oi, Nídia. Esperar o pessoal entrar. Oi, Rê. Voltamos. Esse assunto é muito interessante, né? As pessoas É. perguntam com muitas dúvidas, né? E eu Uhum. tenho, assim, as perguntas, senão elas vão me matar todas. Tá. Imagina. Tranquilo. E a gente Uhum. começa deixar o pessoal entrando um pouquinho e a gente já Uhum. vai finalizando. Eu até Uhum. perdi o foco da última, do que a gente estava falando, mas enfim. A gente estava falando sobre a questão pessoas que trocam muitos relacionamentos, né? Tá, aqui tá bem friozinho. Até tô de manga curta, mas tá frio. Muito de calor. É. Vocês estão no verão, né? Nós estamos no inverno. Ai, graças a Deus ficou. Pois é, o inverno é feinho aí, né? Chove É, muito, né? nossa, Mas e venta demais, venta, tem venta. algumas pessoas aqui da minha cidade que também tá aqui, tá dentro da live. E hoje deu muito. Essa semana vai dar muito frio, assim. Tá dando bastante frio, bastante chuva, né? Hoje teve um vento bem feio aqui, foi um temporal bem feio. Eu morei 9 anos em Curitiba. Ah, é? Ai, também é frio! Eu saí de lá jurando nunca mais morar em lugar frio. É, entendi. Mas aí o inverno não é bem frio também? Muito. O Pois problema é é. o vento que O congela. vento. Não é Aham. assim, da Europa ele é o mais ameno, né? Ah, tá. Aham. A gente está próximo ao mar, venta demais, então congela, sabe? Aham. Eu não posso falar de Congela. frio, eu, Que o pessoal não quer. Aham. eu sou aquela Mas pessoa você. que já começa a tremer antes de. Que nem eu falei pro meu filho, eu falei, ai meu Deus, daqui a pouco chega o inverno. Ele falou, mãe, falta 3 meses ainda, já tô Já, sofrendo. ansiosa, então. Bom, vamos lá, que senão daqui a pouco a gente perde de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. E nessa quarentena, nesse isolamento, nós vimos assim que teve muitos casos de agressão doméstica, Separação. né, Isso também. porque Uhum. realmente as pessoas começaram a se conhecer, né, começaram a ver quem era, um que era a outra, enfim, a gente brinca, mas o negócio é sério, né? Sim. E teve alguns que conseguiram até se juntar mais, porque Uhum. tiveram mais tempo junto, né? Uhum. Teve isso? Qual foi o seu conhecimento, né? Porque já Sim, deve ter muita coisa para você nesse momento, que é um momento sim. sério, né? Sim, Gravando. e tá se arrastando por alguns meses e a gente pode ainda ficar alguns meses ainda assim nesse confinamento, né? Algumas pessoas já voltaram a trabalhar, claro, mas assim, o confinamento, ele é tudo, tanto particular mesmo como casal, como mãe, como filho, tá todo mundo muito, vamos dizer assim, à flor da pele, né? Então, assim, Muito. quem não tinha ansiedade começou a ter, né? Interessante, assim, que eu recebi muito pedido para ir no psiquiatra, coisa que eu não pedia, que as pessoas não pediam para mim. Eu recebi, assim, chega até 70% me pediram, tá? É, de medicamentos. Então, assim, tá todo mundo mais ansioso com tudo isso, porque a gente acaba não tendo uma resposta certa, né? Então, a gente perdeu o nosso direito de ir e vir, de passear, de ir no barzinho, de ir numa balada, num show. Então, fica todo mundo que estava acostumado, né? Tem pessoas que ainda falam assim: meu Deus, quando iniciar novamente, eu nem vou saber mais dançar, eu não vou saber mais me comportar ao público, né? Porque as pessoas Sabe parece que sim, já faz sabe muito sim. tempo. Sabe sim, porque a gente vê que as Sim. pessoas voltam ao normal e Falta, esquecem. falta, isso sim, né? Só que assim, no confinamento a gente só vai
colocar para fora aquilo que a gente já é. Então a gente precisa realmente parar um pouquinho para pensar. O que eu tô colocando para fora? Se o outro tá me irritando, por quê? Realmente essa irritação não tá vindo, não tá sendo muito particular minha, né? Será que eu não tô exigindo muito do outro nesse condicionamento? Porque às vezes eu fico brava, porque o outro não fez isso pra mim, porque, eu pedi pra te acender a luz, eu pedi pra fazer isso. Então são coisas muito corriqueiras do dia a dia que as pessoas estão brigando, né? Pequenas, né? Muito pequenas. Então, porque eu não aguento mais ficar junto, né? Então a gente tem que parar para perceber, será que realmente eu não tenho que começar a mudar as atitudes dentro da minha casa? Então, se cada um perceber o que está irritando o outro, a gente começa a ter essa mudança. Então, eu preciso mudar, não colocar para dentro realmente tudo que o outro está falando, né? Então, aquela técnica de ouvir também De serve para ouvir. isso, né? E às vezes eu também não ficar me explicando, eu tenho que estar toda hora dando alguma desculpa, porque eu tô me irritando contigo porque tu não tá fazendo isso, ou porque a gente acaba colocando pra fora o que eu sempre falo, a gente coloca pra fora, a gente não coloca pra fora o que a gente não é, a gente coloca pra fora o que a gente é, né? Então, isso eu preciso Boa, boa. refletir, né? Então, assim, porque que às vezes me pergunta, será que depois dessa pandemia vai ter uma mudança? As pessoas vão começar a refletir mais? Eu acho que não. Porque as pessoas esquecem muito rápido, né? E elas só colocam pra fora realmente o que a gente é. Se eu sou uma má pessoa, eu vou começar a ser uma má pessoa dentro da minha casa também, né? Eu vou só externar aquilo que realmente eu sou. Então, para um pouquinho para pensar se eu começo a sair do meu limite, né? Será que eu tô falando coisas que eu não queria pro outro? Eu preciso refletir, eu não tenho que mudar o outro. Eu só preciso ter um diálogo dentro de casa, vocês parar um pouquinho, começar a ter mais ideias de eu preciso ler um pouquinho mais, eu preciso, se eu estou só em casa, eu não estou trabalhando, né? Vou dar o exemplo de quem não está trabalhando e realmente não tem mais aquela rotina de ir para academia, bem que as academias já abriram, assim, né? Mas, assim, pessoas que não querem realmente estar exposta ao vírus, né? Então tem medo ainda de academia, de fazer algum exercício fora, alguma coisa, e Cria parou com sua essas rotinas. Cria essa rotina. Então, assim, eu preciso, de repente, fazer um curso online. Eu tenho várias coisas que eu posso me distrair. Então, tem que ver se realmente o que eu estou colocando para dentro. Será que eu estou colocando... eu vou o dia inteiro, eu estou só assistindo série? Tudo bem. Se eu não me irritar com isso, eu posso assistir série o dia inteiro. Mas eu preciso saber se realmente o que eu estou fazendo, né? O que eu estou colocando para dentro. Então, as pessoas, às vezes, no confinamento, acabam fazendo isso. E a gente precisa parar também de ser aquele ciclo vicioso da raiva, porque as crianças ficam mais impacientes, os adolescentes que não estão saindo, bem que eles na internet até estão mais pacientes, né, porque eles já gostam de internet, mas assim, eu tenho que eu tenho que parar e ver, tá, por que a gente está indo para um lado sem paciência dentro da minha casa? Então, às vezes eu preciso parar e pensar que eu preciso ser um canal de parar isso, eu não posso ficar alimentando a ira, a raiva. A Então gente também tem que administrar a nossa vida dentro de casa, né? Não é só sim, de casa eu não tenho rotina, eu tô de férias. Não é bem por aí, né? A gente não, tem que tem que ter fazer, uma. principalmente para quem tem filhos e tá só em casa, precisa estabelecer uma rotina nova. Então, os filhos têm que entender que eles não estão de férias. Vocês aí já estão de férias, né? Mas a gente aqui não. A Sim, gente então, quem está tendo aula online aí, né, os filhos têm que saber quando estão de férias, quando não estão de férias. Mesmo tendo aula online, eles têm que ter essa preocupação de ter a rotina deles, né? Então, a gente precisa ter. O casal também precisa ter essa rotina, né? De começar a sim. ter a sua particularidade, de quem trabalha home office, quem trabalha realmente, quero fazer um curso, quero fazer... Então, assim, a gente precisa estabelecer rotina. Os Então, assim, filhos não têm que ter horários, né? tem que Não é porque estão ter. dentro de casa, tem que ter horários. Tem que Sim, estabelecer uma rotina, administrar o seu uhum, tempo. Porque senão a gente fica maluca, porque nunca consegue terminar sim, aquilo que a gente começou, né? E também isso tem a é história, ótimo. Patrícia, daquele negócio assim, mas eu não tô fazendo isso. Mas você né, de colocar culpa no A culpa outro. no outro, né? É muito mais fácil, né? Porque às vezes você tá naquela briga, não sei o quê. Nossa, mas você fez isso comigo. Mas você também fez.
Você Uhum. começou, sempre tem aqui, ó, essa é uma das perguntas, por isso que eu tô colocando junto, porque já Tá. tá, e vira o jogo, a pessoa de vítima, de culpada, se torna Sai de vítima. vista. E Aham. ela faz uma reviravolta tão grande que você acaba Uhum. aceitando que o erro é seu. Uhum. Isso aí a gente precisa identificar, né, em cada pessoa, assim. Eu preciso ter. Por isso que eu falo que a gente precisa ouvir os sinais do outro, né? Então, eu preciso. Por isso que. E isso é muito particular, porque eu preciso ver em mim se eu não tô virando esse jogo e me fazendo de vítima, e se o outro tá fazendo isso, fazer entender, né? Por isso que, assim, as pessoas realmente precisam ter essa mudança interna, né? Se todo mundo pudesse fazer terapia, seria muito mais fácil. Todo mundo ia É aprender a lidar fácil. consigo mesmo, né? Porque às vezes eu tenho uns pacientes que falam, eu faço terapia porque o outro não faz terapia, né? E eu tenho que fazer por ele, né? Mas não, cada um tem que ter essa mudança, né? E eu preciso ouvir os sinais. Então, se eu tô com outro e ele tá se fazendo de vítima, então a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa conversar, colocar a história. É por isso que é aquele exercício do ouvinte, porque aquele que se vitimiza, ele nunca ouve. Ele simplesmente ele tem explicação para tudo e acaba culpando o outro, né? É muito mais fácil eu culpar o outro do que eu realmente ver o meu erro, né? Então eu coloco para cima do outro. Então, É, assim, é algo muito particular, é algo que o casal tem que conversar muito, eles precisam ter um diálogo dentro de casa o tempo inteiro, não só acusar. Por isso que aquele exercício que eu falo, ele é muito importante. Se cada casal pudesse fazer, porque é onde eu começo a ver onde eu estou errando. E às vezes pode dizer, olha, naquele dia tu viu como você foi o culpado e eu acabei sendo a culpada da história, quem começou. Então, às vezes o casal precisa conversar por isso, né? E às vezes os dois são culpados, porque um começa uma coisa, o outro pega e já joga a culpa também e vira um ping-pong aí no relacionamento, né? exatamente. De quem coloca a culpa no outro. Então, por isso que o diálogo, a procura de prioridade de um relacionamento, se eu quero ficar realmente mais tempo com o outro, eu preciso procurar ajuda, eu preciso procurar como eu posso mudar, preciso procurar, às vezes, livros, cursos. Se eu não posso pagar uma terapia, eu posso, de repente, ler um livro de autoajuda que vai ajudar os casais. Quem não, eu vou indicar até um livro aqui que eu gosto muito, que é As Cinco Linguagens do Amor. Não sei se você já ouviu falar. Não. As cinco, peço muito para meus pacientes ler, assim, porque é onde eu consigo ver a minha linguagem, né? São cinco linguagens, então, assim, eu preciso entender qual é a minha linguagem de amor e eu preciso entender qual é o do outro, para a gente entrar num equilíbrio e saber doar, vamos dizer assim, e receber o que realmente eu gosto. Porque eu acabo jogando pro outro, vamos dizer assim, minha linguagem é carinho. Aí eu dou carinho pro outro. Só que a linguagem do outro às vezes não é carinho, às vezes é servir, às vezes não realmente às vezes o outro não gosta muito do toque, né, do carinho. Então eu preciso ver, tá, eu tô dando o que eu queria receber. Isso também Uhum. é outro erro que os casais fazem, porque eu acabo dando aquilo que eu gostaria de receber. Então eu preciso saber qual o outro que realmente ele gosta, né, de receber, e eu também preciso saber, porque isso é uma troca. Daí os dois vão conversar realmente o que eles gostam, né? Tá, Como é que depois é eu o nome coloco do... ali embaixo. Tá, É as cinco linguagens do amor. Eu não sei fixar, mas as cinco linguagens do Sim. amor. E Mas eu eu posso vi mandar para ti pelo Whats, ô Fábio, tá, se tu quiser mandar para alguém que tu conhece, eu tenho ele em. PDF. Isso. Daí eu posso mandar para você mandar para algumas pessoas que estão pedindo aí. É isso mesmo, as cinco linguagens do Aí amor. assim, eu vi Isso. um filme, não sei se você já viu, A Prova de Fogo. Ai, esse filme é Maravilhoso. maravilhoso. Todo casal deveria Maravilhoso. assistir. Todo casal deveria assistir. E é muito casal se beliscando na hora que estão vendo esse filme. Se identificam muito, né? Fica Porque assim, né? é quando o casamento acaba, o relacionamento acaba não sendo mais prioridade, a gente deixa outras coisas entrarem no relacionamento, né? Então, eu sempre Uhum. falo, o relacionamento tem que ser prioridade, tem que ser, claro, cada um tem as suas prioridades particulares, mas o casal também precisa ter a prioridade do relacionamento em primeiro lugar, porque se eu tô bem,
né, no meu relacionamento, muitas coisas ao redor de mim também vai ficar melhor. Até no trabalho a gente fica melhor, né? Nossa, Então a gente tudo precisa melhor, é verdade. tudo melhora. Então, assim, o relacionamento é a nossa vida, né? Então, assim, se eu escolhi ficar com outro, então a gente precisa colocar isso em evidência, a gente precisa tratar isso, né? Então, o relacionamento, se você realmente está no relacionamento, você precisa ter ele como prioridade, para as outras coisas fluírem melhor, né? Eu não posso estar no relacionamento por estar. Eu preciso fazer aquele relacionamento acontecer, né? Então, eu preciso estar sempre regando ele para sempre estar melhor, né? O outro, sim, eu preciso estar feliz, o outro também precisa estar. Eu não posso ser egoísta achando que só eu que posso ser feliz, né? Todos os dois têm que estar felizes, né? Todos os dois têm que procurar individual as suas coisas também que se realizam, mas a prioridade tem que ser o relacionamento, né? Em primeiro lugar, vocês precisam se comunicarem para ver se o outro não se ofende com alguma coisa, né? Não isso não é eu parar a minha vida para ter um relacionamento. Quando a gente acaba ficando junto, a gente precisa ter esse diálogo, tá? Se eu for fazer isso, né? O que tu acha? Então, os dois têm que fazer. O homem também, o tempo inteiro tem que perguntar: o que tu acha? Né? Eu vou começar a me encontrar com meus amigos, mas o que tu acha? Tu se sente mal por eu fazer isso? Então, os dois têm que ter uma linguagem boa um com o outro para poder fazer as coisas e não ofender nenhum outro, né? Então, tem que ter realmente esse diálogo. É isso, é isso. Agora que você falou em diálogo, estão pedindo novamente para você explicar o exercício, porque tem muita gente que entrou agora. Quem entrou agora? Isso, e está É, são, pedindo qual que é o são, exercício. é, são duas coisas que eu acho interessante. É o casal ter um dia na semana pro namoro. O que é pro namoro? A gente tem que restabelecer. Às vezes é gostoso ver fotos antigas, né? Para casal que tá há muito tempo aí. Fotos antigas, falar sobre isso, né? Começar a conversar de quando era daquela foto, o que eles estavam fazendo, né? Então a Mas gente precisa tirem aquelas fotos que tem problema, hein? Já tira antes, hein? Tem gente que tem alguém que fala realmente tem gente que fala assim, mas naquela época eu não estava feliz, né? E aí É. ficam recordando. Ou Não se é não para guarda isso. aquela foto onde teve uma briga. Bem isso, né? Coisas que trazem boa recordação, né? Então, você pode ver fotos de casamento, ver fotos de aniversário, né? Que vocês passaram juntos. Então, começar a restabelecer esse namoro novamente, o vínculo, né? Que às vezes é perdido, precisa restabelecer. E isso depende muito do casal e depende muito da pessoa particular. Vamos tentar, né, restabelecer isso, né? Então, por isso que eu digo de um dia da semana que tem que ter. Porque todos os dois se preparam para isso, todos os dois se preparam, tá, o que a gente vai fazer esse final de semana? Vamos fazer isso? Ou um dia de semana, né? Depende da realidade de cada casal. Então, tem que ter esse dia de namoro. E é proibido falar de contas, é proibido reclamar nesse dia. Tem que ser coisas boas. Então, assim, procurem coisas boas para falar, né? O outro exercício eu sempre falo num café, porque às vezes é bom no meio da tarde, não para dormir com raiva, né? Mas assim, que às vezes é no meio da tarde ou no final de semana que você consegue ter um dia ali só vocês dois, nada de filhos juntos, né? Quem tem filhos, mas vocês falar realmente o que incomodaram vocês nessa semana. E eu tenho que falar do meu sentimento, eu não tenho que... como eu me senti, então assim... isso também é importante que eu não falei naquela hora. Eu tenho que falar do jeito que eu me senti quando o outro fez aquilo pra mim. Eu me senti desconfortável, eu me senti triste, eu fiquei chateada. Então, eu tô falando do meu sentimento, eu não tô culpando o outro. Eu tô falando do jeito que eu me senti quando o outro fez aquilo pra mim, né? Aí, durante a semana, eu falo durante a semana o que aconteceu, né? Como a gente falou ali, você falou grosso comigo, eu não gostei. Você foi grossa comigo, eu perguntei, você pegou nem me ouviu. Então, vocês acabam trocando isso, mas assim, o principal é só ouvir e não falar, né? A gente não Não pode fala. não falar, porque a gente só vai ouvir, e eu pego e vou começar a realmente ver o que eu estou errado, né? Eu vou começar a refletir, né? Porque como eu expliquei naquela hora, a reflexão, ela não gera na crítica. Então, se eu ficar me desculpando, eu não vou gerar, eu não vou começar a refletir o que o outro sentiu. Então, por isso que tem que, como a moça ali falou, eu tenho que botar um esparadrapo, realmente eu não posso falar, é o requinho que a gente fala, né? Eu tenho que fechar e só ouvir o outro que realmente como ele ficou nessa semana. E isso vocês vão restabelecendo, vocês vão conversando durante toda a semana,
nada vai ficar para trás. Então, cada um vai poder falar o que sentiu durante a semana e vocês não vão brigar por isso, vocês vão refletir sobre isso para vocês realmente não fazer mais, né? Então, se eu fico desse jeito, o outro fica ruim com isso, fica triste. Então, eu começo a refletir realmente, né? E nas críticas não tem reflexão. Então, quando eu acuso o outro, realmente não tem reflexão, né? E porque o outro sempre vai ter uma desculpa para o que eu tô É. falando, né? Ah, Então, então assim, essa forma de aprenda. falar é Aham, diferente. É isso. diferente. Então, eu preciso sempre falar do meu sentimento. Você tem que falar Aham, o que fez não sentir isso, Tá vendo, gente? isso, É o exercício. Você não falar, já falar, olha, você fez isso, isso, isso. Não, você fala, olha, isso. quando você falou isso, eu me senti assim, não foi legal. É, a Isso forma mesmo. é diferente, né? É bem diferente. Então, assim, realmente, e como você tocou, a forma de eu falar muda tudo no casal, né? Tudo mesmo, assim. Porque se eu peço uma coisa pro outro de um jeito realmente grosseiro, o outro não vai querer fazer, o outro vai ver aquilo como uma crítica, né? Então, a forma de falar muda tudo. Então, a gente precisa aprender. E esse exercício acaba a gente fazendo, porque eu preciso falar do meu sentimento, como é que eu me senti que o outro fez isso comigo. E é através do sentimento que a gente começa a ouvir o outro, né? Então, assim, não apontando, como você falou, se eu ficar, porque tu só faz toda a vida isso comigo, o outro não vai ver, porque o outro vai dizer, oi, toda hora reclamando. Então, isso gera um desconforto, realmente. Então, não adianta você bater porta porque tá bravo. E às vezes tem gente que nem fala, né? Tem gente que só bate porta só pra dizer que tá bravo. Então, também não gera nenhuma. Não acrescenta nada no casal, porque o outro vai dizer: Meu Deus, por que tá batendo porta? O que eu fiz dessa vez? Então, o outro não ouviu o que ele fez, E é né? bem Ninguém tem. isso, Não assim. tem como adivinhar. O jeito de Uhum. falar é tudo. Eu falo isso assim, não só de relacionamentos de casal, mas entre Não, em tudo. pai e Uhum. filho. Que nem quando acontece Sim. alguma coisa que eu falo mais grosseiro com meu filho, depois ele olha, mãe, não achei legal você ter falado isso comigo, eu não me senti bem. A Uhum. gente tem essa troca também. Aí eu, ai, Sim. desculpa, Uhum. ou vice-versa. Eu acho Sim, isso para qualquer tipo de relacionamento, no seu trabalho, com os seus pais, com as suas, né? Vamos dizer, em todo tipo de relacionamento, se eu só agrido nas palavras, se eu tenho um jeito de falar muito grosseiro com que o receber outro isso também. vai receber isso também, ou o outro vai se fechar, né? Então a gente precisa saber como lidar com o outro, como lidar realmente em grupo, né? A gente precisa saber, porque a gente, como eu falei, por isso que eu escolhi esse sistema, porque a gente não é um ser sozinho, a gente é um ser que vive em grupo, né? Ninguém vive sozinho. Eu sempre vou precisar de um médico, eu vou precisar de alguém para estar cuidando de mim de alguma parte, eu vou precisar no meu trabalho de alguém. Então, eu sempre vou estar em relacionamento com alguém, né? Então, eu preciso saber viver em grupo, né? A gente precisa saber viver com o outro, né? A gente Então, precisa, porque ninguém vive sim, sozinho. ninguém vive sozinho, né? A gente sempre vai precisar Sempre de vai ter alguém. alguém com a gente, né? E a gente Sim. tem Uhum. que nem disseram aqui, eu não sei conseguir ler, dizer, aqui agir. Dizer o que espera de fato, não ficar dando dicas ou falando por entrelinhas. O meu namorado precisa ser claro. Isso. Então, assim, ela quer dizer que para o marido dela, ela tem que dizer claramente o que realmente aconteceu, não ficar floreando Não, não. Realmente ser claro, mas assim, você tem que sempre ver o jeito que você tá falando para não ofender o outro. Exato, exato. Porque todo mundo tem sentimento, mesmo sendo homem e mulher diferente, os homens também são sentimental. A gente acha que os homens são só racional. Não são, não. Né? Todo mundo é sentimental de uma forma. Tem mulher que é muito mais racional do que o homem, né? Então, assim, isso depende de qualquer pessoa. Todo mundo gosta de ser bem tratado, todo mundo gosta de realmente receber algo bom, né? Então, assim, se você der flores, você vai receber flores, né? Se você der estrume, você vai receber estrume. Então, a gente precisa É, saber o que eu tô. é igual o filme, né? Isso Assistam o mesmo. filme. O filme tem muitas dicas. Sim, então assim, eu só recebo aquilo que realmente eu tô dando. Claro que se eu tô dando realmente amor, eu preciso ver. Tem pessoas que podem dizer, não, mas eu só dou amor e recebo patada, vamos dizer assim, né? A gente precisa conversar sobre isso. Se realmente o jeito do seu amor também tá fazendo bem pro outro, né? Então a gente precisa saber, porque um casal não existe um culpado.
né? Todos os dois precisam mudar. Então, não adianta colocar a culpa no outro, não adianta realmente achar só que o outro tá errado. Todos os dois precisam de uma mudança, né? Então, eu sempre nunca gosto de olhar um lado só. Todos os dois têm que ter essa mudança, todos os dois têm que fazer acontecer, né? Realmente os dois precisam estar abertos, né? Para essas atitudes novas que vão ter nesse casamento, no relacionamento. E o jeito de falar é o primeiro de tudo. Se eu não realmente eu sou ríspido com as minhas palavras, o outro também vai, ou o outro vai se fechar, né? Que tem muita gente que se fecha, né? O outro também vai dar no mesmo lado. Então vai ficar dois casais realmente se cutucando, né? Vamos dizer, duas pessoas, quer dizer, o casal se cutucando e o tempo inteiro se alfinetando. Então isso não é saudável nem para os dois. Então tem que gerar mudança. Realmente os dois precisam mudar. Gente, eu tentei salvar a outra, não sei se salvou, mas eu salvei lá. E essa também vai ficar gravada. Aham, que Só falou que bom. vai querer repetir novamente. Aham. Patrícia, agora eu vou te colocar assim num fogo cruzado. Tá. Porque assim, quando a internet chegou, muitos casamentos acabaram, né? Aham. A internet não, as redes sociais, né? Sim. Aham. Muitos casamentos acabaram ali. E isso foi virando uma coisa rotineira, ninguém mais confia no outro, é uma coisa assim mais virtual, é aquela coisa toda. Agora, com Uhum. a quarentena, esse isolamento, e isso aumentou também. Aham. Como Sim. Aham. lidar esse inimigo número um? Sim. Aham. Isso aqui foi Que assim, são acho as redes que sociais, né? 90% das perguntas foram sobre isso. Como que a gente lida com a rede social, com as redes sociais? Por quê? Cada um fica no seu celular, aqui se diz telemóvel, no seu Sim. telemóvel. Uhum. Como confiar que aquela pessoa que está realmente só usando por usar ou está Uhum. conversando, está traindo, enfim. Essas foram Uhum. as N perguntas. Perguntas. Aham. A questão é. E assim, e uma é assim, se deixamos o outro livre nessa relação, Uhum. isso é certo, né? Isso é certo. Eu tenho que deixar essa liberdade. Uhum. Então tá aí. Tá. Vamos ver, a questão de liberdade, ela é bem questionável, né? O que que é liberdade para você? Realmente, até onde vai o meu limite quando a gente fala de liberdade, né? Porque eu tenho uma liberdade quando eu sou solteira e eu tenho uma liberdade quando eu tô casada. É muito diferente, né? Então a gente precisa estabelecer qual é a nossa visão com liberdade, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, né? Então, assim, tem coisas que realmente têm limite. A gente precisa entender que se eu estou num relacionamento, eu preciso ter limite. Por que que eu estou realmente escondendo tudo do outro, né? Então, claro, tem grupos que a gente fala com amigas e o homem fala com os amigos dele. Eu acho que tem que ter uma particularidade, sim, na questão quando a gente fala sobre rede social ou WhatsApp, né? É a questão de Porque tem aquele internet. negócio, né? Chegou em casa, ele desliga o celular, ou ela desliga o celular, ou coloca no silencioso. Rotinas que a gente precisa estabelecer entre casal, É, né? Cada não, mas casal. aí que tá. Essas foram uma das perguntas. Tá, Ele chega em casa, tá. ele fica lá no celular. Aí quando chega perto, tira a tela, baixa o volume, e, sabe, essas coisas assim, Então, aham, que a pessoa fica escondendo, né? Eu fica sempre falo, escondendo. olha os sinais, como eu falei lá no início, olha os sinais do outro, porque o outro dá o sinal do que ele tá fazendo, né? Todo mundo dá o sinal do que eu tô fazendo. Ah, mas como assim? Dá. Se você parar para observar, eu sempre dou o sinal do que eu tô fazendo. Então, eu levo toda hora o celular pro banheiro, onde eu vou eu tenho que levar o celular. Eu acho isso um Então, absurdo. Celular no sim, banheiro, eu sim, acho fim claro, da cara. assim, então a gente precisa vamos dizer assim, estabelecer com o outro até onde é o limite de cada um, até onde é o meu limite que eu aceito ou não. Isso é muito questionável de particularidade, né? Até onde o outro pode ver as minhas coisas.
Então, se o outro não tem nada para esconder, não tem importância, né, do parceiro, da parceira estar em contato. Hoje eu tenho muitos casais que realmente têm a rede social um do outro colocado no seu celular, então não tem problema. Até eles brigam menos por isso, né, realmente, Exato, de exato. quando... Isso, então assim, vai de cada casal. Eu não vou dizer que eu sou a favor ou contra, mas eu acho que quanto mais eu desconfio do outro, quando mais tenho mais confiança, melhor eu vou viver com o outro, né? Porque viver desconfiando do outro é muito ruim. Não, e Então, estressa, né? Estressa, porque você estressa. não consegue ter uma vida, não consegue fluir, né? É igual a Sim. mesma coisa, você sai, vai no restaurante, ou sai, vai no shopping, enfim, você tá Ah, com isso, ele, isso eu acho feio. tá De lá, cada um estar no pessoa, seu celular. gente, eu acho Aham. isso, enfim, né? Ó, eu sou casada há 20 anos, né? Pra quem não sabe, e a gente tem essa regra de quando a gente sai, a gente não mexe no celular, a gente só pega pra tirar foto, né? Pra gente tirar uma fotinho, fazer um stories E, ali. Então, assim, então a gente precisa perceber que realmente, por isso eu tô dizendo, precisa ter um diálogo entre o casal, precisa ter umas regras entre o casal. Por que regras? Porque realmente a internet tira a gente do foco, a gente acaba sim, ficando horas na internet. Aí eles perguntam, né? Ah, então eu não aguento mais, cada um fica no seu celular, né? Ninguém presta atenção mais um no outro. Isso é uma coisa que eu tenho que eu realmente parar e pensar, né? Por que que eu fico muito realmente no meu celular? Por que que o outro fica? Então a gente precisa ter essa conversa. Não tem ter como vamos dizer, não tem como a gente não vê mudanças se a gente não tem esse diálogo um com o outro, né? A gente precisa parar e ouvir, falar que está incomodada com algumas situações, falar se a pessoa está muito na internet, realmente, eu quero ter a senha do meu namorado, eu quero ter a senha da minha namorada. Vocês precisam decidir isso, né? Então, vocês, se está incomodando uma das partes do casal, tem que tá conversando. Então, isso tem que entrar em questionamento, né? Até onde é o teu limite? Por isso que eu falei sobre limites. Sobre liberdade, né? Que liberdade que ela perguntou isso? Eu preciso ter uma liberdade, mas se eu estou com outra pessoa, a minha liberdade realmente é restrita. Ah, como assim restrita? Claro, eu não vou poder estar respondendo recadinho de outras pessoas na internet. essa foi uma das perguntas que eu te passei, né? Porque, assim, o que Uhum. aconteceu, pelo que foi contínua, né, a pergunta, como Isso. criar novamente após a traição, Uhum. como lidar com o celular, né, Aham. para ter confiança novamente, eu acho que deve estar tudo, inclusive, porque foi da mesma pessoa, né? Sim, aham. Por que o relacionamento não aqui? E que foi esse deixar o outro livre após isso tudo? Porque, assim, já houve a traição, e a traição foi, Uhum. foi pelo celular Que é mais comum, né? Uhum, hoje em comum. dia. Aham. Então, aí se separaram e voltaram novamente. Resolveram E voltar. Aham. então foi essas as perguntas. Como conseguir obter essa confiança novamente, né? Porque Uhum. aí a pessoa vai olhar ela no celular vai achar, tá falando de novo, Tá fazendo né? alguma coisa. É De isso. novo. Então é Aham. Por difícil, isso né? que precisa. É difícil. Então, assim, por isso que a gente precisa reestabelecer qual é o nosso limite, né? Se o meu. Eu tenho que perguntar, tá, o meu limite, eu vou sempre estar brava porque a outra pessoa tá mexendo no celular, eu sempre vou estar incomodada com isso, ou incomodado, vamos dizer assim, né? Porque hoje a tradição, ela tá dos dois lados muito forte. Né? Não tem essa mais de, o homem que trai mais, a mulher que trai mais. Não, os dois estão tendo realmente essa, vamos dizer assim, essa tal liberdade que eles estão procurando, né? Então a gente precisa entender qual é o meu limite, até onde eu posso realmente. Não tem importância de colocar foto, não tem importância disso, mas eu preciso saber qual é o meu limite de uma pessoa casada. Os homens têm que saber o limite deles, as mulheres têm que saber o limite deles. Então, se tá me incomodando eu não saber a senha, eu não conseguir ver eu não ter acesso ao celular do outro, precisa entender também. Tem coisas que também a pessoa vai ficando doentia, porque ela tá toda hora olhando o que a pessoa tá conversando, olhando isso, olhando aquilo. Não é saudável para nenhum dos dois, né? Ter isso o tempo inteiro na sua vida não é saudável.
Então, os dois precisam restabelecer o que que é, não o que que um pode e o que não pode. Então, eu sabendo qual é o meu limite, o outro vai confiar em mim. Então, e como ela falou, será que eu deixo a outra pessoa ser livre do jeito que ela quer, né? Então, mas aí eu pergunto, o que que é liberdade, né? Então, É, tem dois tipos de liberdade, né? Quando eu estou solteiro, eu tenho uma liberdade diferente daquele que eu tô realmente quando eu resolvo me relacionar com alguém. Então, fica solteiro, né? Então, a pessoa fica solteira, né? Se eu quero realmente ter vários parceiros, eu quero ter mais parceiras, é mais fácil eu ficar solteiro e passar essa fase da minha vida, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que liberdade, ela é limitada para quem realmente está casada, né? E e não é, e casado. também que estabelecer que está dentro de casa, acho que tem que ter aquela regrinha, né? Aquela caixinha, Sim, coloca aqui o celular e vamos na hora do assistir um filme, almoço, na hora curtir. que realmente os dois vão assistir uma série, um filme. O celular, ele realmente, ele tá tirando as nossas atenções. Acho que deu uma travadinha. Esperar voltar. Não sei se travou a minha, se travou a sua. Mas é isso. É complicado esse negócio de celular, de confiar, né? E tem muitos casais também que o parceiro tem celular, tem rede social e o outro não tem, né? Oi, travou um pouquinho, não sei se você conseguiu me Deu? ouvir. Tá. É, e tem casais que um dos dois tem rede social, tem o celular e o outro não tem. Nem quer fazer, nem faz Aham. questão de ter. Conheço muitas pessoas assim, né? E Uhum. confiam e também, né? E vai de Então, mesmo de estão falando confiar, que né? travou, Fábio. Não, deu uma travadinha, mas voltou já. Deu Aham. uma travadinha, mas voltou. Então, Bom, eu acho que então, essa assim, questão Fábio. a gente conseguiu responder, não sei se tem. E como aqui tem outra Tá, questão. Oi. Ai, conseguiu? oi, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Eu, eu tô te ouvindo bem ruinzinho. Não, eu tô te ouvindo Voltou? bem. Pra Tá me cá, ouvindo aqui bem? voltou. Tá. Aham. Então, assim, Fábio, eu ainda não ouvi direito a tua pergunta. Como realmente ter essas regras, né? Tu estava falando sobre Sim. regras, né? Então, assim, Deixar, né? Deixar em casa, né? Ter essa coisa de vamos trocar o celular por um filme, vamos trocar o celular por um bate-papo, vamos trocar o celular por sim, enfim, ter aham, essa troca, né? Pra si também, sim, porque vai cansando, né? Isso vai desgastando uma relação, né? aham. Vai desgastando, não tem como não estabelecer algumas regrinhas no relacionamento, porque senão a gente não consegue realmente ter uma. Eu tô dizendo a rotina num lado bom, né? A gente precisa É, restabelecer uma rotina quando a gente está se relacionando com alguém, algumas regrinhas, como você falou, sobre o celular, vamos trocar o celular, a internet por outra. Por uma questão realmente de a gente ver um filme, de a gente sair, né? Então tem que ter essa troca, não adianta. é, Então a gente é, precisa. Por isso que eu falo, o diálogo é tudo. Se eu tô me sentindo mal, vocês têm que falar, né? O homem tem que falar quando não tá gostando do jeito que a pessoa tá sendo tratada. Vocês precisam ter esse momento de diálogo um no outro, porque sem diálogo a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente precisa ter um foco no relacionamento, né? Então se a gente não ter foco no relacionamento, a gente não realmente esse relacionamento não vai chegar a lugar nenhum. Ou os sim, dois vão estar mais tempo juntos e vão dizer, poxa, realmente não acrescentou em nada na minha vida, né? E a questão da internet é isso. A gente precisa restabelecer qual é o nosso limite para o outro acabar dando. Não que eu tenho que dar para o outro uma confiança, né? Vamos dizer assim, a confiança ela é gerada por diálogo. A gente precisa estar conversando sobre isso, o que eu tô me sentindo mal, eu tô desconfortável com algumas coisas que está fazendo, né? Então, assim, sem diálogo a gente não chega em lugar nenhum. Então, e a questão da além, internet vai de cada casal.
vai. E a Lu falou, a Lucimara falou assim, mas viver com regras é cansativo. Não é regras, é Não, não convivência, é regras. né? É Isso, é saber convivência. como conviver com o outro. É diferente de colocar regras, Sim, né? Não é né? nessa. Se tá me incomodando, eu preciso conversar sobre isso, né? Então, mas como ele falou, sem naturalidade, sem a Lu ali falou, né? Precisa ser sem pressão. Claro, tudo que é pressão não é saudável, então a gente precisa Não, rever. Se eu tô sendo pressionada, se eu tô pressionando o outro, eu preciso rever os meus rever essa conceitos, situação, né? as minhas atitudes, por que que tá acontecendo isso? Tem que ser natural. Então, a gente precisa entrar em consenso na questão da internet realmente. Ela está sendo canal para muita traição, ela está sendo canal de realmente os casais não estão se entendendo dentro de casa porque o outro está muito na internet. Então, a gente precisa restabelecer comunicação sobre isso, né? E vai de cada casal também, né? É. Aí alguém fala assim, E tem eu tenho gente que que ter não minha liga, né? privacidade, Tem aqueles né? que não Então, assim, ligam, né? privacidade. Sim, tem aqueles que não ligam e tudo bem, né? Então, assim, vai de cada necessidade, vai de Hum, cada pessoa falar sobre liberdade, né? Sobre privacidade. A gente precisa ter a nossa privacidade, mas a gente precisa saber também o nosso limite. Eu estou exatamente. usando bem eu estou usando bem a minha privacidade, realmente? Será que eu não estou atingindo o outro com essa privacidade que eu estou pedindo, né? Então, a gente precisa sempre estar conversando sobre isso, né? E Não é tem a algo que... Se eu mulher, estou... e tem assim, a mulher, ela vive procurando a outra, né? Ela vive procurando. Ah, se ele Isso. tem amigas, ele tem outra. E o homem tem homens que também. Ela tem muitos amigos, então tá com outro. Então tem essa também, esse conflito, né? Que de confiança, enfim, é complicado. A confiança, ela precisa ser o tempo inteiro restabelecida entre o casal. Como ela falou, sem pressão, tem que ser recíproco realmente. Mas a pessoa, quando ela realmente passa confiança, ela é muito natural, né? Então, se eu não tô tendo essa confiança, eu preciso rever o meu relacionamento, né? Eu preciso ver o que realmente eu não tô tendo essa confiança, me perguntar realmente o que que o outro, qual é o que que o outro está fazendo que está me incomodando. Então eu preciso estar toda hora restabelecendo. Precisa, eu vou tirar aqui, que eu preciso carregar. Eu preciso restabelecer essa questão de confiança o tempo inteiro, porque tem a questão também de. Tu tinha perguntado sobre o que mesmo? Não, assim, a mulher ela vive procurando nas amigas a outra e o homem nos amigos o outro, né? Quando não se há nada, mas sempre às É, vezes ficam procurando isso, né? É complicado sim. mesmo. Sim, então a gente precisa. Eu pensei que tinha falando que das comparações que as mulheres acabam procurando, não? Não, assim, que foi uma das perguntas. A mulher, ela fica procurando saber sempre da outra, ou da ex, ou da que ele traiu, enfim. Ela quer saber, quer se Ah, comparar. Isso é outra pergunta é. já. Saber, porque eu lembrei. Tá. Eles querem se comparar com a outra. E isso é ruim, né? Isso é uma coisa que você não consegue sobreviver, né? Aham. É uma questão muito da nossa autoestima, né? Tanto o homem quanto a mulher. Ele procura muito. Como a outra pergunta que tinha falado, né? Que eu não ouvi direito, por isso que eu perguntei, Ah, tá. que realmente, às vezes a gente fica. E principalmente como a gente estava falando de rede social, a gente fica muito olhando a vida, né? A vida é muito perfeita na rede social, então acaba a gente romantizando que a vida do outro é melhor que a nossa, né? E aí entra essa questão da comparação, né? Que às vezes eu fico olhando, tudo que eu vou buscar ali, eu fico alimentando aquilo ali cresce. Então, se eu acabo ficando só vendo a vida perfeita de todo mundo, que não é perfeita, a gente sabe disso, na rede social, eu vou alimentando aquilo muito forte dentro de mim, porque eu vou alimentar que eu não sou capaz, que eu não sou bonito, que eu não sou bonita,
né? Então a gente fica tendo essas comparações muito fora da nossa realidade. Então a gente precisa saber realmente o que a gente precisa, né? O que me faz bem, o que me faz feliz. E as mulheres que ficam se comparando, como tu perguntou ali, né? Isso é muito martirizante para a mulher. Não é saudável isso, né? Não, não De é. eu ficar coisas, eu tô só alimentando a minha raiva, a minha tristeza. Então a gente tem que parar para perguntar, por que eu tô buscando isso, né? Por que eu pego e não começo a melhorar a minha melhor versão, não começo a mudar isso em mim? Exatamente, isso que eu ia falar. Começa a Sim, se eu preciso procurar. enxergar e se melhorar, né? Sim, então tudo que eu fico alimentando que não me faz bem só vai crescer. Só. Então eu não tenho que ficar ali preso no passado. Então por isso que a gente falou sobre perdão, sobre a escolha que eu tive, né? Então se o outro tá ali realmente me deixando desconfortável na rede social, ou se a outra pessoa que está comigo tá me deixando desconfortável, a gente precisa conversar sobre isso, né? Não tá me deixando bem. Então se o relacionamento não tá fazendo bem, então a gente tem que parar e conversar se realmente aquilo serve para mim, né? Então a gente precisa parar e conversar. Verdade, é verdade. Bom, gente, já é quase meia-noite e 20 aqui. Ah, é tarde, né? Nós já passamos assim dos horários, vai dar falta 10 minutinhos para finalizar. Fizeram uma pergunta sobre a relacionamento abusivo. Então, assim, para a gente fechar, aí já começa, já fala sobre isso. E assim, eu quero te agradecer, tá? Mais uma Tá. vez, eu acho que foi muito, muito bacana, muito interessante, muito relevante. Acho que ajudou bastante as pessoas. E assim, tem muita gente que vai iniciar esse exercício, tenho certeza disso, dos exercícios que você passou. Então, assim, muito obrigada mesmo por essa conversa, por esse bate-papo, por esclarecer bastante a dúvida que é do nosso dia a dia, né? Não tem jeito. Que, que bom. Eu Obrigada. também convite e eu tô sempre aí para ajudar em outros temas também, né? Se for preciso, né? E sobre relacionamento Sim. abusivo, vamos fechar assim, né? Abusivo, quando a gente fala sobre abuso, é quando realmente abuso, vamos dizer, do sentimento do outro para minha vida. Então, assim, eu tô realmente é onde a gente fala que a gente passou dos limites, né? Então, a gente precisa realmente saber é, onde é o meu limite e qual é o limite do outro. Então, a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa restabelecer um vínculo que não faz mal para ninguém. Então, eu preciso saber que quando é Hum, amor, quando é realmente companheirismo que a gente tem um do outro, a gente precisa saber que o amor, quando eu estou com outra pessoa, ela não me faz mal. Então, quando começa a fazer mal, então a gente precisa saber se realmente o sentimento é recíproco, se a gente é, acaba, vamos dizer assim, se eu tô sofrendo nesse relacionamento, alguma coisa errada tem, né? é. Então a gente não tá no relacionamento saudável. Então, quando a gente fala sobre abuso, é isso. Quando a gente começa a perceber, porque às vezes eu falo sobre no meu Instagram sobre relacionamento abusivo e as pessoas às vezes me mandam recado, né? Ah, eu acho que eu tô num relacionamento abusivo, eu nunca soube. Eu comecei a ler as coisas agora que eu Porque descobri a não é só perceber. agressão, né? Não é só agressão física. Não é são vários tipos de abuso, né? Pode ser com palavras, Sim, pode ser, né? São vários tipos de agressão. Pode ser assim, o ciúmes excessivo, ele acaba agredindo a outra pessoa e tornando ela prisioneira daquilo. Isso é um abuso também. Então, são sim. vários tipos. Se a gente for ver, são N tá vinculado, né? Não é uma coisa só fixa, né? Sim, então assim, quando a gente fala sobre abusivo, é o jeito que eu falo, né? Um com o outro, falou sobre. É tudo, é um resumo tudo que a gente falou, né? Eu preciso saber se eu não tô colocando, ou se o outro não tá colocando toda hora a culpa em mim. Então, isso já É, começa a ser abusivo. Tudo que passa dos limites é abusivo. Então, até onde eu paro e penso, o que que tá sendo tudo que passa do limite já não é mais saudável. Então, tudo que é demais também acaba sendo abusivo, né? O ciúme é abusivo, a questão de regular roupa do outro, né? Porque isso, tanto homem quanto mulher, tem muito casal que realmente
tem mulher que não deixa o homem se arrumar direito para ir trabalhar, que não deixa, né? E o homem também acha que a mulher não tem que usar aquela roupa nova, alguma coisa para sair. A Então, tudo isso proibição, passa. né? Tudo Sim, tem várias formas de abuso, né? muitas formas. Então, o jeito que eu falo, que é o grid, quando a gente já passa dos limites, que a gente acaba acabando, vamos dizer assim, eu acabo jogando para o outro palavras de realmente que eu nunca falei, vamos dizer, vocês acabam o respeito, vocês acabam falando para o outro, chamando o outro de alguma coisa, então isso já se torna um abuso, né? Então a gente precisa realmente perceber se eu não tô feliz, se eu não tô bem nesse relacionamento, então ele já começou a virar alguma coisa que não é saudável. Então, de repente, ele Que já não é só... começou a ficar abusivo e nem percebe, né? É Então, verdade. assim, quando tu se anula dentro do relacionamento, quando o outro te anula, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Por isso que eu tô dizendo, quando a gente fala sobre restabelecer limites, tem que ter algumas regrinhas de liberdade. Eu não falo que o outro não pode fazer coisas normais, né? Quando eu falo de liberdade, é quando realmente eu atinjo o outro com alguma coisa. Uhum. Liberdade, às vezes, eles confundem com fazer o que quiser, na questão relacional. Ah, eu posso ficar com outras pessoas, liberdade, eu posso começar a conversar com outras pessoas na internet. Mas aí, tá, mas tá conversando por quê? É uma amizade, né? Então, assim, eu preciso saber realmente os meus limites. Então, por isso que eu falo sobre nada que seja de pressão, realmente que seja uma coisa recíproca dos dois. Então, É. eu preciso realmente restabelecer essas questões de respeito um com o outro. Então, para a gente falar assim sobre abusivo, tudo que não tá bem, se tu não tá bem no relacionamento, se tu tá triste, se daí não for saudável, então a gente já passou um pouquinho dos limites. Então a gente precisa restabelecer isso, né? Pedir ajuda, ou simplesmente não estar mais junto com essa pessoa porque realmente ela não está pronta para ter um relacionamento saudável, né? Isso vale também no trabalho, né? Relacionamento profissional também, né? Que tem muito abuso também, né? Das pessoas Muito. também, enfim. É muito abusiva, né? Que o jeito de É, falar, o jeito de... A hierarquia é muito abusiva também. A gente tem é, que realmente tomar cuidado com isso, é né? Então, verdade. se tu não tá bem em algum lugar, então alguma coisa errada tem, né? A gente precisa conversar sobre isso. Então, tem que Tudo é ser questão saudável. de Todos os valores. diálogo. É, Aham, toda questão de diálogo, tem os sinais, né? Bom, aham. gente, eu acho que a doutora Patrícia Gariba, ela foi muito esclarecedora nessa noite. Acho que todos vocês, assim, conseguiram ter uma luzinha no fundo do túnel aí, vão melhorar a relação de vocês, né? Tanto pessoal como no trabalho, enfim. E eu espero que tenha ajudado muita gente, tá? Eu agradeço de coração e eu vou deixar na descrição o link para vocês entrarem em contato com a E Patrícia, necessário, tá? eu atendo É online, isso. tenho paciente de Portugal, tá? Ah, é? Então, Tenho tá paciente de vendo? Portugal. Ai, legal. Olha, Então, muito assim, qualquer obrigada. Só tenho que com agradecer. algumas. Não entendi, Pode falar. desculpa. Cortou. Né? Qualquer pode entrar em contato ali no Ah, tá direct bem. do meu Instagram, né? E também tem o meu WhatsApp ali também no link, né? Aí vocês podem entrar em contato. Vai ficar salva, né, a live? Tá bem, vai ficar salva, tá, gente? Aí vocês revejam lá. Obrigada, eu tenho que Tá? agradecer a todos que participaram, tá? E todas as perguntas. Obrigada. Aham. Eu sei que Beijo Portugal já grande. passou o horário, né? Que eu ouvi que toda a gente saiu ali, mas vai ficar salvo para vocês. Tá bem. Tá? Um beijo grande, Obrigada, tá? Mari. Obrigada. Beijo, obrigada. Beijo para todos. Obrigada.